participar. Sintonize agora, fique em boa companhia. Em sua casa ou no trabalho, estamos juntos todo dia. Vem fazer a diferença. Essa rádio te convida a deixar a restauração entrar em sua vida e no seu lar, levando a palavra. Esse é o nosso compromisso, pregando sempre a verdade, ganhando almas para Cristo. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Vamos juntos caminhar. Então venha restaurar, venha louvar, venha participar. Restauração está no ar. Então vejam, segundo os gnósticos, existem pessoas, a maior parte das pessoas são as pessoas carnais, vamos dizer assim, não? São as pessoas da matéria. As pessoas que não têm nenhum vislumbre de conhecimento, não têm nenhuma capacidade de visualizar. São escravos da matéria. São escravos da matéria, exatamente. Então eles não têm nenhuma capacidade espiritual de ver alguma coisa a mais. Nós conseguimos enxergar isso, irmão Tiago, em muitas religiões. Existe uma religião, uma seita, né, muitos conhecem, né, mas não vou citar aqui o nome, que diz que somente 144 mil pessoas vão estar no céu, os demais vão estar na terra. O hinduísmo, o que o hinduísmo diz? Que existem grandes grupos de castas, né, são os iluminados, aquelas pessoas que têm o conhecimento do cosmos, que são então os eleitos, né, para serem os sacerdotes, para serem os professores, os mestres. Esses são os brahmanes. Aí depois vem os mais baixos, né, vem os Kshatriyas, os Vaishyas e por fim os Sudras, depois os Dalits, que não são nada, né, não são nem de um desses grupos de castas, são os zerados. Então o que eles dizem? Exatamente isso. Vejam a expressão do gnosticismo em várias filosofias que existem hoje. Então lá eles dizem, os iluminados, os brahmanes, né? Esses aí são as pessoas que têm a proeminência na sociedade. E como é então que as pessoas demais vão ser salvas? Por meio da reencarnação, até se tornar um brahmane. Um brahma, né? Uma pessoa dessa casta superior, desse grupo de castas superiores. Então ele vai ter que reencarnar, e vai reencarnando, até se tornar uma coisa dessas. Agora, o Evangelho, ele mostra exatamente o contrário. Ele diz assim, aleluia, Jesus veio para os que eram seus, para os judeus, né? Mas os seus não o receberam. E o que ele completa, irmão Tiago, dizendo? Mas a todos quantos o receberam. A todos quantos o receberam. Vejam só, a decisão não está em Deus. O que ele tinha que fazer, ele fez, ele deu. Aleluia. Ele veio para criar os seus. Alguns rejeitaram ele. Mas a todos quantos o receberam, a todos, judeus, gentios, brancos, pretos, amarelos, marrons, transparentes, vermelhos, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. De serem feitos filhos de Deus. Não existe casta, não existe privilegiado. Aleluia! O que Deus tinha para fazer, Ele fez. E agora, o fato de nós termos acesso a isso ou não, está exclusivamente dependente de nossa decisão. A todos quantos o receberam, se nós recebermos, se você receber ele, você será feito filho de Deus. Aleluia. 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 Em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 4, a Bíblia Sagrada também registra, pastor James, o desejo de Deus. O apóstolo Paulo, ele escreve, inspirado pelo Espírito Santo, versículo 13 e 4, isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso
Salvador, Aleluia. o qual deseja que todos os homens sejam salvos e Todos. cheguem ao pleno conhecimento Todos. da verdade. Todos. Que palavra maravilhosa Aleluia. é essa? Que se repete em tantas porções bíblicas. Todos os homens sejam salvos. Todos podem ser salvos. Todos Ele quer que sejam quantos o salvos. receberam, todos. Todos os que o recebem são feitos filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! Não é Nós para os começamos. privilegiados. Não. Nós começamos a ver, irmãos, que para Deus não existe Ele como materialista. Não. Não existe pessoas que estão fadadas a ficar aqui. Não. Depende de uma decisão. Aleluia! James, Como é lindo nós vermos uma pessoa sendo transformada por Deus. Você entra numa igreja verdadeira, uma igreja que prega a palavra de Deus, que vive a palavra de Deus. Você está lá do lado de um homem rico e do lado de um homem pobre, de um lado de um homem que saiu, quem sabe, de dentro de um presídio, e de um homem que jamais colocou os pés em um presídio. Você senta de um lado de um médico e você senta do lado de uma pessoa que esteve desenganada pelos médicos um dia, Jesus curou ela. Você está em um lugar onde pessoas de todos os tipos, de todas as ordens, de todas as classes estão ali. Aleluia! Não existe materialista, não existe limite, não existe nada que possa limitar o acesso de uma pessoa a Deus. A única coisa que pode limitar isso é a própria decisão da pessoa. Glória a Deus. Isso é fantástico, pastor James. Essa a amplitude do desejo de Deus que alcança a todos. E nós vemos isso materializado nos nossos dias na igreja. Como o senhor disse, temos pessoas de todas as classes sociais, de todas as cores, de todas as línguas. E isso é tão fantástico que essa realidade que nós vivemos, que no meu trabalho, uma certa vez, surgiu um assunto, um debate, alguma coisa, e eu, pastor James, tinha conhecimento sobre aquilo e começava a falar. Então surgia lá um debate sobre a criminalidade, e aí a gente começava a falar sobre as experiências, as coisas que nós ouvimos dos nossos irmãos do sistema penitenciário, como que o crime, como que há uma fidelização das pessoas no crime, depois elas saem, tem assistência enquanto elas estão na cadeia, enfim, tantos assuntos. E eles me perguntaram, mas como é que tu conhece isso? Eu falei, porque a igreja é assim, a igreja é formada por pessoas de todos os segmentos. Então está falando lá de agricultura. Nós temos os irmãos que são agricultores, que já trabalharam, que vieram da roça, e a gente conversa e nos explica como é que é uma plantação, como é que é o processo de preparação da terra, como que é o trato com os animais. Então, a gente vê isso materializado nos nossos dias. Exatamente. Agora, os gnósticos não viam assim. Os gnósticos diziam, a maior parte das pessoas são materialistas, pessoas que não conseguem, eles não têm capacidade para verem, para acessar alguma coisa. E aí tem segunda... Sim, pode falar? Só, pastor James, uma coisa que eu acho interessante é que isso, inclusive, é algo que a Bíblia... Porque eles pegam uma verdade bíblica, como eu acho importante a gente mencionar isso. Porque qual é a verdade bíblica? Que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que eles não consigam ver. Então, sim, a carne, ela milita contra o espírito. Sim, há uma cegueira. As pessoas que estão envolvidas com o mundo, envolvidas com as coisas do mundo, de fato elas não conseguem ver. Mas o que difere o gnosticismo essencialmente da igreja? É que isso não é uma predestinação, esse não é o desejo de Deus. Deus não determinou essas pessoas para viverem escravas, para viverem prisioneiras à matéria. E essas pessoas podem ser libertas. Na verdade, todos nós fomos libertos. Então, todos nós nos encontrávamos nessa característica, como escravos, como cegos, sem conseguir ver. Mas, por meio do Espírito Santo, por meio da ação de Deus, da fé que Deus produz e da aceitação nossa
né, do sacrifício de Jesus, do poder de Deus, há uma transformação, há uma mudança. Então, essa que eu vejo que é a essencial diferença entre os gnósticos, entre o que o gnosticismo diz e aquilo que a Bíblia Sagrada diz. Porque no ponto de que quem está envolvido com a matéria, né, de que quem está envolvido com a carne não enxerga, não consegue, né, ter um contato com Deus, isso, amém, a Bíblia fala isso. Agora, mas isso é um resultado da própria decisão da pessoa. Exatamente. Não é um resultado de uma determinação de Deus, não é um resultado, né, da vontade de Deus. Pelo contrário, a Bíblia diz que Deus, né, nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Jesus Cristo ele morreu sendo nós ainda escravos, sendo nós ainda pecadores. Então nós éramos apegados na matéria, miseráveis, né? Mas Jesus mesmo assim morreu por nós. E aí chega um momento que ele nos transporta do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Para o reino do Filho do seu amor. Então, um lugar de cegueira, mas aquele lugar de cegueira não era porque Deus queria, porque as pessoas decidiram assim. Exatamente. Elas decidiram estar lá, elas decidiram rejeitar a luz. E quem rejeita a luz fica nas trevas. É o que a Bíblia diz, veio para os seus, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam. Então, quem não recebe a Deus, fica nesse estado, escravo. Exatamente. Cego, não consegue ver. Mas aqueles que aceitam, eles são transportados. Então, não está na vontade de Deus que as pessoas fiquem. Assim. Então, veja, o que a gente vê assim, o cristianismo, irmão Tiago, o cristianismo, ele quebra totalmente a soberba humana. Exato. Porque, veja, o gnosticismo ele é fundamentado na soberba. Eu sou... Né? Vamos só completar aqui, né, os estágios, os tipos de pessoas, né, para a gente entrar nesse assunto mais. Então, veja, os primeiros são os ílicos, os materialistas. São aquela pessoa que estão lá, os carnais, os miseráveis, estão lá, voltados à matéria, o negócio deles. Não tem como sair de lá. Depois tem os psíquicos, né, que são os dominados pela matéria, mas eles ainda conseguem, assim, né, embora limitados pelo seu racionalismo, né, mas eles conseguem assim, ter um leve contato, eles estão um pouco acima dos ílicos. Eles só não conseguem alcançar a plenitude. Exatamente, mas eles têm uma ideia, assim, né, são aquelas pessoas mais ou menos, assim, não são tão animalescos, vamos dizer assim, não é tão instintivas, né? Aquele instinto animal. Tem um pouquinho, quem sabe, de bom senso, né? De altruísmo, mas eles não conseguem alcançar a plenitude de Deus. E aí tem a terceira classe, que são os pneumáticos ou espirituais. Aí sim, esse seria o grupo dos predestinados, né? Os pneumáticos espirituais. Os predestinados, que é o menor dos três, e somente a esse, então, estaria disponível o pleno conhecimento. Então, veja, essa linha, ela promove, então, exatamente, e se fundamenta, né, Montiago? Se fundamenta no soberano humano, porque a soberana humana está intrínseca no ser humano. Né? Eu sou um predestinado, eu sou. Exatamente, então eu sou um predestinado, veja só, eu tenho... Sou diferente desses que são dominados pela matéria. Exatamente. Então, agora, a graça de Deus, a Bíblia diz expressamente, né? A graça de Deus, a lei, encerra todos embaixo do pecado. Aleluia. E a graça de Deus é alcançada para esse homem condenado, em igual condição para todas as pessoas. A graça de Deus nos pega pela mão, independentemente de quem nós somos, de quem nós fomos. E mediante esta ação de Deus, a ação do Espírito Santo, ele nos retira daquele estado anterior e nos conduz a um estado de liberdade espiritual e um estado de comunhão com Deus, de intimidade com Deus, de visão celestial. Nós vemos isso aí em Tito, capítulo 2, versículo 11, então. Mais uma vez, é a palavra de Deus, então, em Epístola de Paulo a Tito, nos mostrando que esta divisão
estabelecida pelo gnosticismo era completamente destruída, né, pela revelação plena da verdade bíblica, da verdade divina. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Glória a Deus. Aleluia. E agora, irmão Tiago, nós vamos então para o nosso último tópico da lição de hoje, né, o tópico 3, a posição do gnosticismo em relação à salvação. Amém. Vamos então. O espírito do anticristo se opõe à salvação da igreja. De que maneira? A, dizendo ser impossível a vida eterna, ou B, dizendo ser possível, mas apontando um caminho de engano que leve as pessoas à perdição. Então, essas são as duas maneiras, como desde lá os dias de Tito, pastor James, o inimigo, o diabo, o espírito do anticristo procurava se opor à salvação da igreja. Porque, veja, por que isso acontece? Por quê? Se eu sou convencido de que não existe um caminho, que eu devo estar como eu estou, não tem como eu ter um conhecimento de Deus, atingir aquilo que Deus quer para a minha vida, se eu sou convencido disso, eu não vou buscar isso. Se eu estou convencido de que não existe um caminho para Deus, eu não vou buscar esse caminho. Se eu sou convencido que não existe vida eterna, eu não vou me esforçar para essa vida eterna. E veja, o espírito anticristo e o gnosticismo está inserido nesse contexto, ele é um espírito, uma manifestação do espírito do anticristo. Ele diz exatamente isso. Ou que é impossível a vida eterna, ou que é possível, mas aponta então um caminho errado, não o caminho que Deus criou, o caminho que Deus estabeleceu. Aí o que acontece, irmãos? Os gnósticos, para eles, a salvação não consistiria na vida eterna, mas na elevação da alma até Deus, de forma a voltar a fazer parte de Deus de onde havia ou haveria saído. Sabe onde a gente vê isso aí muito forte? Nós vemos isso aí exatamente no hinduísmo. Então, o hinduísmo, o que ele diz? O hindu, ele não prega o céu. A pessoa não se reencarna, né? E eles têm um pavor, né, de reencarnação, porque pode reencarnar numa casta mais baixa do que eles já estavam. Então, eles têm que praticar exatamente o que aquela casta determina, né? Se é uma casta de lavadeira de roupa, por exemplo, existe uma casta lá de pessoas que lavam roupa para os outros. Se ele não passar a vida inteira lavando roupa para os outros, na outra reencarnação, segundo o hinduísmo, ele vai então nascer como, quem sabe, um cachorro, alguma coisa assim. Uma casta mais baixa ainda, a casta das pessoas que mexem com coisas sujas, enfim. Então vejam, qual é o objetivo deles de reencarnar no hinduísmo? Não é atingir o céu, não é simplesmente deixar de reencarnar, é atingir o cosmos, é fazer parte do universo, é fazer parte dessa dimensão divina que está no universo. Então eles não vão para um lugar, eles simplesmente deixam de reencarnar. Então, olha só que coisa, que visão terrível para ofuscar aquilo que Deus preparou, que olhos não viram, que não passou na mente humana, mas que Deus preparou. Deus preparou. Deus preparou para os salvos, para aqueles que acertam o caminho. Pastor James, o senhor veja como isso agrada a soberba humana, né? Porque, veja, a salvação, ela não vem, a salvação bíblica, a salvação que nós cremos, ela não vem por obras, né?
Então, nós sabemos que nós não somos merecedores. Nós vemos o apóstolo Paulo escrevendo sobre si, miserável homem que sou, reconhecendo a graça de Deus, a misericórdia de Deus na vida dele. Agora, um hindu de casta alta, ele olha para aquela outra pessoa que está numa casta supostamente mais baixa, segundo a visão do hinduísmo, e ele diz, essa pessoa é um lixo, essa pessoa não vale nada. Eu estou aqui pelas minhas obras, né? Em outras, né, segundo a visão deles, em outra encarnação, eu fiz por merecer, eu estou aqui pelo meu merecimento. Então ele realmente se enxerga de uma forma como sendo merecedor daquilo, como ter conquistado, como tendo conquistado com a sua força própria, e ainda por cima se entendendo como superior àquele outro. Esse camarada aí merece estar nisso, ele é não pode sair dessa situação, ele está condenado a isso, mas eu não, eu sou bom, eu sou. Então veja como isso, né, é diferente daquilo que a Bíblia Sagrada ela ensina. E veja, Tiago, irmãos e irmãs que estão nos acompanhando, isso aí não está somente... Isso aí, o hinduísmo é um exemplo muito forte, né? Veja, a pessoa vai voltar a fazer parte do cosmos, né? Do universo, daquilo que é divino. Então, o hindu, o sonho dele é deixar de se reencarnar, né? Enquanto ele está reencarnando, ele está buscando alguma coisa a mais. Às vezes o espiritismo também é muito semelhante ao hinduísmo, né? São formas, na verdade são formas de espiritismo, né? De a pessoa sempre estar com as suas obras buscando algo mais. Agora Deus, ele oferece para o ser humano a salvação. Ele oferece, sendo nós ainda pecadores, sendo nós ainda seus inimigos, ele se oferece a nós. Aleluia. E ele olha para aquela pessoa, você é inimigo. Mas Deus, ele estende a sua mão para reconciliar o ser humano, reconciliar aquela pessoa que estava com o relacionamento quebrado. Por isso que existe a reconciliação, porque não existia contato antes daquilo. Mas Deus chega para alguém que estava com o seu contato quebrado e ele estende a mão. Aleluia! Que coisa maravilhosa é ver o projeto de salvação de Deus. Então veja, irmãos, e aí que nós entendemos a questão do gnosticismo, da gnose, do conhecimento. Porque o que eles pensavam? Eles pensavam o seguinte: eu tenho que conhecer, eu tenho que ter conhecimento, eu tenho que estudar, eu tenho que entrar no estágio de conhecimento superior, porque isso vai fazer com que eu evolua. Isso vai fazer com que eu seja superior, né, às pessoas que estão na volta. Isso que vai me aproximar de uma dimensão divina. Ou seja, ele não está buscando, e é interessante isso, né, que parece que nos leva ao encontro dos anseios de Lúcifer, né? Lúcifer, ele foi criado em perfeição, e por ter sido criado em perfeição, ele então quis ser semelhante ao Altíssimo. Veja o conceito que ele tinha dele mesmo, de ele ser semelhante ao Altíssimo. A diferença que é de alguém que recebeu a graça de Deus, que reconhece a graça de Deus. Aleluia! A Bíblia nos mostra que o apóstolo Paulo, ele se considerava uma pessoa carnal. Ele diz expressamente: eu sou carnal. Ele diz: aquilo que eu quero fazer eu não faço, aquilo que eu não quero eu acabo fazendo. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Nós conhecemos quem foi o apóstolo Paulo, grande parte, esmagadoramente, falando assim, pelo que Lucas escreveu, não pelo que Paulo escreveu. Se a gente for olhar muito pelo que Paulo escreveu, a gente pensar que Paulo era um coitadinho, né? Coitado, né? Que homem terrível, olha só, a carne, ele estava contra a carne.
Ele dizia assim, ó, se eu não faço o que eu quero e acabo fazendo o que eu não quero, não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Olha, mas que homem, né? Que homem miserável isso aí. Só que ele diz, quando eu sou fraco, eu sou forte. Aleluia. Deus fala para ele, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então ele tinha essa consciência, ele tinha essa revelação da graça, do poder da graça sobre a vida dele. E a gnosis, o que ela estabelece para aquela pessoa? Ela estabelece para a pessoa que ela tem que ter conhecimento. Conhecimento. Não interessa o que aquela pessoa pensa, o que aquela pessoa seja, né? O que importa é ter conhecimento. O conhecimento é o caminho para a redenção e não a fé ou a santificação. Agora veja, a fé e a santificação é fruto da graça. Agora, o conhecimento é fruto de uma busca, é um mérito próprio. A pessoa vai estudar, a pessoa vai ser superior às outras, ela vai dominar o seu ciclo, né, o seu círculo de amizades, quem sabe, com as suas discussões, né, com as suas imposições filosóficas. Então, aquilo ali ela vai entender aquilo como algo superior. E para ela, aquilo ali não é soberba, aquilo ali para ela é uma evolução. Aquilo ali é uma aproximação do máximo que uma pessoa pode ser. Pastor James, um ponto que eu acho interessante é que o senhor vem, desde o início da lição, trazendo muitos exemplos de como que essas ideias gnosticistas elas estão presentes nos nossos dias. Por exemplo, nas seitas que o senhor mencionou, no hinduísmo, enfim, em tantos lugares próximos de nós. O senhor mesmo mostrou um livro que, pelo título, né, era algo que parecia espiritual, você realmente nasceu de novo, mas que defendia o semidocetismo. Agora, é interessante isso, porque foi falado na lição passada, mas eu creio que é importante reforçar o seguinte, que o gnosticismo não é uma igreja. O gnosticismo não é digamos assim, um grupo de pessoas que se reúne, defende, nós somos gnosticistas. É um espírito que age. Exatamente. É uma manifestação de um espírito. Então, me vem à mente, só para dar um exemplo para os irmãos, né? Por exemplo, ideologia de gênero. O objetivo não é entrar nisso. Mas isso surgiu, parece que surgiu do nada. Né? Aí a gente começa a estudar, tem vários grupos, mas esse é um espírito que age. E que vai, e que entra em algumas igrejas, que entra numa religião aqui, numa outra religião lá, e aí começa a surgir digamos assim, essa ideia, aquilo começa. Então, o que nós chamamos de gnosticismo até tem o conceito aqui, né, que ficou na lição, é um movimento religioso. Né? Então, não é uma igreja. Porque se alguém pode pensar assim, mas não tem a placa gnosticismo, né? Onde que está isso? Está nessas teologias que combatem a verdade de Deus, que Exatamente. Procuram trazer o engano. Então, por isso que nós vemos, por isso que o pastor James está trazendo esses exemplos de seitas, né, de religiões do presente que traz esses mesmos ensinamentos, porque é o mesmo espírito que agia lá no início da igreja primitiva, 2000 anos atrás, que continua agindo. Exatamente. E aí, irmão Tiago, que o apóstolo Paulo chama, né, aquilo que se cria, ou seja, não é somente conhecimento, mas é rituais. Nós vimos, por exemplo, na aula retrasada, né, sobre algum ritual da Cabala. Então, você faz isso, você vai então entrar numa nova dimensão. Né? Você vai ser evoluído em algumas seitas, né? Existem os ritos, né? Os ritos de iniciação, né? Ritos de York, rito escocês. Né? Vai tendo assim, você atinge isso aqui, aí você faz alguns ritos, você vai ser promovido, né? Você vai ser promovido. O processo de, entre aspas, de salvação. É um processo, exatamente. Então, a pessoa vai entrando num nível superior, ela em alguns até se estabelece, né, graus, nomenclaturas.
É para mostrar, a pessoa está no nível superior, viu? Você é um iluminado, você é uma pessoa que está acima. Veja, a semente disso aí, onde é que surgiu? Lá, né, nisso nós estamos estudando aqui, que Paulo estava mostrando para Tito. Que era uma ameaça daquele ambiente. Que era uma ameaça externa, veja. E muitas pessoas, até religiosas, até bem intencionadas, assim, na sua própria razão, né? Na sua imaginação, estou pensando, isso aqui é uma coisa boa. Veja, eu estou evoluindo, eu estou crescendo. Mas esse crescimento está fazendo com que ela se afaste, esse suposto crescimento, né? Isso que ela imagina que é o crescimento, está anulando a possibilidade de ela alcançar a graça de Deus, está afastando ela. Não que ela seja impedida definitivamente, mas ela está a si própria, se isolando dessa possibilidade de ser alcançada pela graça de Deus. E Deus quer alcançar essa pessoa, Deus quer alcançar ela, mas ela própria vai crescendo na sua soberba. Vai crescendo na sua soberba, vai pensando, eu sou superior, eu sou superior, eu sou superior, eu sou superior. E Deus continua olhando para ela dizendo assim, a minha graça te basta. Eu quero te alcançar com a minha graça. Eu quero te salvar com a minha graça. Aleluia. Que coisa maravilhosa, irmãos, é a graça de Deus que nos alcança, sendo nós pecadores, sendo nós não merecedores. Nós temos aqui o tópico 2, então, né, o item 2 desse tópico terceiro do nosso material de estudo, que é o processo de salvação segundo o gnosticismo. E aí nós vamos entrar em alguma coisa assim que é extremamente aplicável às igrejas de hoje. A gente vai ver, irmãos, como isso aí hoje, sem as pessoas notarem, estão dentro das igrejas. Está sendo pregado dentro das igrejas. Veja, nós começamos a falar aqui de seitas, né? Seitas orientais e seitas que a gente conhece. Né? Talvez você nunca fosse ser enganado por uma seita dessas, porque você conhece a origem delas, conhece heresias e fundamentações completamente equivocadas. Agora a gente vai falar de uma coisa que está no meio evangélico. Por isso que às vezes sem se darem por conta. Por isso que às vezes as pessoas, a gente fala que gnosticismo, quem sabe alguém, isso está longe, né? Isso não, mas o gnosticismo é um espírito que agia. Era Exatamente. Um movimento religioso. Exatamente. Então, segundo os gnósticos, o corpo é essencialmente mal, pois é matéria. E para ele, né, para o corpo, não há redenção. Logo, a santidade. Olha só como o início é verdadeiro, pastor James. Exatamente. Né? O corpo é essencialmente mal, amém. A carne é essencialmente mal. O corpo, na verdade, não. O corpo é neutro, né? Tanto que é tão verdade isso, irmãos, que Deus fez o corpo, o homem, corpo, alma e espírito. E é tão realidade que o homem é corpo, alma e espírito, corpo, alma e espírito, que este corpo um dia vai ressuscitar. E nós vamos receber um corpo glorificado. Né? Então, o corpo em si, esse físico, na verdade, esse físico aqui é neutro. Mas a natureza... Foi criado por Deus. Mas a natureza, exatamente, o domínio dos instintos, esse domínio as concupiscências. A concupiscência que domina a alma. Exato. Né? E também esta ausência de contato do homem natural com Deus faz com que o espírito não tenha contato com Deus. Então, veja, se o espírito humano não tem contato com Deus, mas o corpo continua tendo contato com a terra, por meio dos olhos, a visão, dos ouvidos, do paladar. Mas o homem carnal, o homem natural, que está afastado de Deus, que não tem contato com Deus, quem é que manda nele? É o espírito? Não, o espírito está mortificado, o espírito está cego. Quem vai mandar nele? É o corpo. É os instintos ligados a essa terra. Então, por isso que esse homem... As sensações, as percepções físicas. Exatamente. Nesse sentido, né? Exatamente. Então, ele vai ser controlado por isso. Então, isso é que nós chamamos de carne, né? Esse controle exercido pelo domínio dos instintos carnais associados ao corpo.
associadas ao corpo, sem que haja uma interferência do espírito, porque o espírito está mortificado. É como se tivesse aqui, né, uma folha com duas folhas. Segura aí, irmão Tiago, segura aí. Segura aí, eu estou puxando, ele está puxando, ele está puxando, ele está puxando. Agora solta aí, solta. Vem para cá. O irmão Tiago é o espírito está puxando. E aqui é o meu corpo, as minhas sensações carnais. Ele puxa porque é de Deus, e eu puxo porque é da terra. Puxa lá porque é de Deus, eu puxo porque é da terra. Só que o homem que está morto espiritualmente, o espírito não está puxando porque é de Deus. E aí o que acontece? Todo este corpo, que é neutro, seria neutro, ele é puxado, então, para aquilo que é da terra. Eu me lembrei agora, irmão Tiago, de uma vez nós fizemos essa ilustração, irmão Tiago, acho que tinha 5 anos de idade, né, lá no primeiro distrito, o pastor Humberto pastoreava, né? E aí eu fiz assim, o irmão Tiago ele vai puxar aqui, e os outros vão puxar para o outro lado. A minha ideia é que eles arrastassem o irmão Tiago, né, para o outro lado. Só que o irmão Tiago puxou 5 meninos. Ele já era grandinho. Estragou minha ilustração, né, irmão Tiago, naquela vez. Coloquei uma corda ali, eu queria que os outros puxassem ele, né? Mostrando a inclinação para a carne, a inclinação para o espírito. A inclinação para a carne, a inclinação para o espírito. Então, mostrando essa guerra, né? O que alimenta mais. Exatamente. O que tem mais força, né? Só que um só conseguiu arrastar todos os outros, né? Ele era bem forte naquela época. Então, essa é a realidade, irmãos. Então, vejam. O homem que não tem o seu espírito vivificado, o que acontece com ele? Ele vai pensar só no que é da terra, ele vai ter visão só do que é da terra. Ele vai ser dominado pelos seus instintos em relação àquilo que é da terra. E isso vai ser tão alimentado, porque ele não tem uma outra influência que aproxime ele de Deus. O espírito dele está mortificado. Se o Espírito Santo não vivificar o espírito dele, ele vai continuar focado na terra. Isso vai ser tão forte que ele vai se tornar escravo disso. Né? Então, nesse sentido, né, que nós estamos falando aqui, que o corpo, ele é mau. Então, nesse sentido, é uma verdade, o corpo é mau. Só que o que o gnóstico diz? O gnóstico diz o seguinte, que, inclusive, inclusive a matéria é má, isso que ele diz. Então, não é a carne, o domínio da carne, não, é a matéria, essa matéria é má. Por que o gnóstico diz isso, irmão Tiago? Porque ele não consegue enxergar o espírito. Então, quando nós entendemos a realidade espiritual, a revelação bíblica, que existe um espírito e que existe a ação do Espírito Santo que vivifica aquele espírito, que controla aquele espírito, que a natureza de Deus, o Espírito Santo, passa a habitar dentro deste espírito, no que a Bíblia chama então de novo nascimento, uma nova natureza. Como ele não entende isso, o que ele imagina? Ele imagina que o que é ruim é essa carne aqui mesmo. Porque ele não sabe, irmãos, olha só. Ele não entende que ele está sendo influenciado. Esse corpo aqui, quando esse corpo aqui, ó, esses dedos, essa mão, esses olhos, essa boca, esses ouvidos, quando isso aqui tudo, ó, essa massa aqui de 100 e tantos quilos, quando isso aí é dominado pelo Espírito Santo, ele se torna uma bênção. Quando esse negócio aqui é dominado pelo Espírito Santo, ele se transforma numa bênção. Esse corpo, ele caminha, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. Os pés deles são bonitos. A voz dele fala coisas que edificam. Os seus olhos buscam coisas que edificam. Os seus ouvidos. Esse corpo dominado pelo Espírito Santo, ele não é mau. Ele é uma bênção. Aleluia. Mas o gnóstico diz não. Como ele não, justamente por não conhecer o que é um corpo
dominado pelo Espírito Santo, e ele diz que isso aqui é mal, é sempre mal, é sempre mal. Justamente por não conhecer a influência da carne, da natureza humana, E não conhecer ele olha a só o influência do Espírito resultado, exato, ele Exatamente. olha para o resultado e diz, não, isso aqui é ruim. Exatamente, porque ele não conhece. É isso que eu falo, irmão Tiago, irmãos. Olha a dificuldade que a gente dizer para uma pessoa, uma igreja que não tem o poder do Espírito Santo, que não tem santidade, dizer para ele assim, olha, se você ficar na frente de uma televisão vendo filmes, você vai se esvaziar espiritualmente. Você acha que ele vai acreditar? Que ele não acha, irmão Tiago? Vai acreditar? Não. Por que não? Porque ele não consegue entender a influência que aquilo vai gerar, vai despertar na sua natureza humana. E por que não? Sabe por que não? O tempo estava meditando nisso. Por quê? Porque nós só perdemos aquilo que nós temos. Então veja, você diz assim para ele, Exatamente. tu vai esfriar espiritualmente. Mas ele já é frio. Ele já é frio. Ele não vai esfriar, ele fica lá na frente da televisão vendo tudo que é coisa, e filmes, e tudo que é imagem. Ele não vai esfriar, ele não vai perder nada. Por quê? Porque ele não tem nada para perder. Ele não tem a unção de Deus, ele não tem o poder do Espírito Santo, ele não tem comunhão com Deus. Para ele, orar e não orar é a mesma coisa. Ele vai numa igreja, lá uma liturgia, ele vai lá, volta para casa do mesmo jeito. Agora, quando nós temos a ação do Espírito Santo na nossa vida, quando nós temos algo de Deus, e a gente fica numa posição dessa, a gente sai dali, irmão Tiago, sai triste. Deus, tem misericórdia de mim, Senhor. Como eu me senti mal naquele lugar. Senti mal ali, Deus, tem misericórdia. E já vai orar, e já vai buscar, Deus, me renova, me renova, me renova. Eu quero voltar a sentir a Tua presença, quero voltar a sentir a Tua graça. Deus, me enche, me enche, me enche. E nunca mais vai num lugar desse, nunca mais faz alguma coisa que... Aquilo que entristeceu o Espírito Santo, o crente que tem vida espiritual, ele sente que perdeu, e ele busca, e ele não volta mais, porque ele não quer mais passar por aquela experiência. Ele não quer mais perder aquilo ali. Aleluia. Então veja, o gnóstico, por que ele diz que isso aqui é ruim? Porque ele não conhece. Porque ele não conhece Deus. E aí, justamente por não conhecer Deus, ele diz que a santidade é inatingível. É inatingível, exatamente. Exatamente. Então o que ele diz assim, não tem como ele não conhece Deus, ele diz, não tem como essa carne fazer coisa boa. Por quê? Porque ele só conhece essa carne, a única experiência que ele tem com essa carne é essa carne sendo dominada pela carne. Ou seja, esse corpo sendo dominado pela carne. Né? Essa é a experiência dele. Ele não sabe que existe uma outra experiência, que existe algo que ele não conhece. Então ele diz, nós temos que destruir isso aqui. Isso aqui é o problema. Tem que quebrar isso aqui, tem que quebrar. E aí, irmão Tiago? Esse é tão interessante essa questão do quebrar a carne, né, que eles falam da carne ser quebrada de duas maneiras. Ou da carne ser quebrada se mutilando de forma literal. Inclusive antigamente tinha os açoites, né? Eu li livros de padres. Penitências. Que se penitenciavam com laços, né? De passar nas costas, ficavam em carne viva. Eles achavam que estavam... O movimento monástico... O hinduísmo, que nós usamos o hinduísmo também. Ainda nos dias hoje. De hoje. E são venerados as pessoas que fazem isso. Movimento monástico, às vezes os monges ficavam... se machucavam. Se conta que um monge ficava em cima de um pilar muito tempo e cheio de bicheira já no corpo. Ele... olhava os bichinhos, as criaturinhas do Senhor, os bichos comendo as carnes dele. Imagina. Então era essa a ideia, né? Então ele dizia assim, nós temos que bater nesse corpo, né? Temos que arrebentar com esse corpo, ou tem outra forma, que é a visão deles. Que é uma forma terrível, que é, eles diziam, a questão da libertinagem. Exatamente. Ou seja, se entregar aos prazeres de uma forma que eles sabiam que ia destruir o corpo. Então, se entregar às bebedeiras, às orgias, né? Se entregar... Então faz tudo, mas se eu obtiver conhecimento, isso que importa. Exatamente. Então,
que eles diziam? Esse corpo aqui ele é maldito. Esse corpo aqui é mau. Então não tem como eu arrumar ele. O que eu vou fazer? Eu vou me entregar a fazer tudo que é coisa errada, mas eu vou ter conhecimento. Então eu vou lá, me destruo, faço tudo que é errado, mas depois lá eu vou ter conhecimento, eu vou estudar, eu vou ser iluminado, porque esse corpo é que não presta mesmo. Então o que vale aqui, é o que entra aqui, é o conhecimento, a gnosis. Mas eles reconheciam que a destruição do corpo, inclusive por meio da libertinagem, né, ou melhor, eles reconheciam que inclusive a libertinagem, ou seja, essa entrega às sensações, ao prazer, eles reconheciam que isso levaria à destruição. Sim. Mas ainda assim, eles entendiam que essa destruição, assim como a automutilação, as penitências, essa destruição do corpo levaria eles ao conhecimento. Yeah. Agora veja, irmãos, como isso se manifesta hoje. Olha, é uma coisa surpreendente. Quem é que prega isso aí hoje, em nossos dias? Em muitas igrejas. Exatamente o mesmo princípio. O que é que se diz? Esse corpo aqui, não tem como se libertar da vaidade. Não tem como se libertar do domínio da carne, de competição, de querer ser melhor do que os outros, de facção. Não tem como se libertar disso. Então, veja, o que a gente faz? Você vive de qualquer forma, porque Deus quer somente o coração. Veja, é a mesma linha do gnosticismo. O que o gnosticismo dizia? O que importa é ter a gnosis, é conhecimento. O corpo não interessa, porque ele não vai ser arrumado mesmo. E mesmo no evangélico, isso se manifesta como? Da mesma forma, só que em outras palavras, em outros termos. Mas o princípio é o mesmo. Você faz o que quiser com o corpo, desde que você tenha o coração. Você vai lá na liturgia religiosa, você vai na igreja, você seja membro de uma igreja, você seja fiel, você contribua, né? Você pratique lá os rituais daquela igreja, daquela congregação. Porque o seu coração o seu coração vai estar com Deus. E é o que importa. E a carne, o corpo, não interessa. Pastor James, eu mencionei essa questão do gnosticismo, incentivar a libertinagem com uma forma, porque está na lição, né, com uma forma de alcançar o conhecimento, porque a libertinagem leva à destruição do corpo, porque uma vez, é uma experiência pessoal, eu friso aqui com uma experiência pessoal que eu tive, num determinado momento da minha vida, o inimigo lançou setas. Eu não conhecia, não tinha esse estudo sobre gnosticismo, mas lançou setas na minha mente nesse sentido. Talvez algum jovem já possa ter sofrido isso. No sentido, não, mas eu não consigo mortificar a minha natureza. A dificuldade de mortificar a natureza, a dificuldade de se entregar a Deus, de mortificar, de negar a si mesmo. E eu lembro que o inimigo colocava setas na minha mente nesse sentido, dizendo, não, te entrega a libertinagem, te entrega aos prazeres, que isso vai te levar à destruição no futuro. Né? Num primeiro momento, o diabo jogava esse tipo de seta, era algo muito forte, né? Que dizia para mim assim, não, no final vai dar tudo errado, no final tu vai te destruir, mas porque isso lá no final vai te levar a conhecer a Deus. Lá no final vai te levar... Então, te entrega a prostituição, te entrega, né, as bebedeiras, te entrega... Né, porque tu vais ter prazer, mas lá no final isso vai te destruir, vai te dominar, vai te destruir. Mas aí tu vai chegar ao conhecimento de Deus. Entende? Imagine, um espírito bastante semelhante a lá essa. Já tinha começado. Exatamente. Só que em alguns lugares, né, e cada vez isso vai se aprofundando mais. Né, pessoal? Deus quer o coração. Começa assim aos pouquinhos. A pessoa, não, é uma coisinha só, mas daqui a pouco a corrupção vai entrando cada vez mais, chega a um ponto de termos igrejas, né, com boates, enfim, tanta coisa ruim. Vamos ler alguns versículos, irmão Tiago? Amém? Pode anunciar aí, colocar no quadro, nosso quadro virtual, na Valquíria. Então, Tito 1, versículo 1, depois 2:12 e 1:2, e já vamos estar encerrando. Amém. Tito 1:1. Paulo, servo de Deus
e apóstolo de Jesus Cristo para promover a fé que é dos eleitos de Deus e o pleno conhecimento da verdade segundo a piedade. Vamos ler também Tito 2:12. Educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Aqui um destaque especial, no presente século. E também vamos ler, por fim, Tito 1 e versículo 2. Então aqui o apóstolo Paulo combatendo na sua carta a Tito esse espírito do gnosticismo. Tito, capítulo 1 e versículo 2. Na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir prometeu antes dos tempos eternos. Amém. Glória a Deus. Então, nós vemos aqui nestes versículos que o apóstolo Paulo nos trouxe e que foram destinados a Tito, que vivia num contexto em que o gnosticismo estava muito presente. Também, pastor James, está vivo, essa palavra é viva, e ela permanece aplicável aos nossos dias. Essas três referências que nós lemos: Tito 1:1, Tito 1:2 e Tito 2:12. Amém. Glória a Deus. E nós vamos então, irmãos, e só para ler, Montiago, apenas para encerrar essa parte, né? 1 Tessalonicenses 5:23, uma passagem bem conhecida. O irmão pode ler conosco? Amém. 1 Tessalonicenses? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Peguei essa Bíblia sua aqui, irmão, Tiago, me assustei, né? Tem uns livros apócrifos aqui, né? Escrevi apologética com apócrifos. Abri o Novo Testamento, lembra que livro é esse aqui? Abriu uma Macabeus ali, misericórdia. Essa aqui é a Bíblia apologética com apócrifos. Mas é bem desse, na Ramo da Videira, né? Na Ramo da Videira aqui. Isso aí foi uma pessoa que eu tenho muito carinho que me deu essa Bíblia. Eu comprei na Ramo da Videira, então fica a indicação para os irmãos aí. Vamos para a conclusão, irmão Tiago? Amém. Vamos então para a conclusão, então. Ler a conclusão. A ação do espírito do anticristo não é algo novo. Mas desde o primeiro momento da igreja, ali estava combatendo os santos. E a sua ação sempre foi combater essa doutrina, buscando mesclar o engano com a verdade. Portanto, ao pregarmos a sã doutrina e buscarmos a pureza doutrinária, não estamos simplesmente defendendo uma ideia, nem combatendo contra ideias humanas. Estamos, ao contrário, combatendo contra o próprio diabo e seus demônios. Estamos combatendo contra o espírito maligno que tomará conta do mundo, o espírito do anticristo.
Amém. Glória a Deus. Encerramos por aqui, que Deus abençoe todos os irmãos. Nós temos aqui a listagem, né, das cidades que nos acompanharam, vamos ver aqui. Né, apenas só ressaltamos, Tiago, essa Bíblia aqui é Bíblia apologética, né? Não é que a gente utiliza os livros apócrifos. Vamos deixar bem claro, apologética é a Bíblia que estuda justamente as heresias, né? Seitas. Para cada ideia que as seitas trazem, ele traz o argumento bíblico. Então, por isso que ele inclui alguns livros apócrifos, né? Porque algumas seitas usam os livros apócrifos para justificar as heresias, né? Então, ele vai contrapondo, não que a gente utilize esses livros naturalmente. Tá, então, olha só aqui, nós temos muitos irmãos conosco. Olha só, Rio Grande do Sul, nós temos muitas áreas aqui de Porto Alegre também, irmãos lá de Butiá, Cacequi, Camaquã, Canguçu, Carazinho, Eldorado do Sul, Fontoura, Xavier, Giruá, Gravataí, Marau, Pelotas, Portão, Quaraí, Santa Rosa, Santo Ângelo, Santo Augusto, Sapucaia do Sul, Seberi, Torres, Tramandaí, Três Cachoeiras, Viamão. Olha só, irmãos de Santa Catarina estão conosco, irmãos de Arroio do Silva, Balneário Rincão, Criciúma, Joinville, Nova Erechim, Tubarão, Vitor Meireles. Também do Distrito Federal de Brasília, Bahia, irmão Tiago, olha só, Vitória da Conquista. Mato Grosso do Sul, irmãos também de lá, São Paulo, Itaquaquecetuba, Espírito Santo, irmão de São Mateus, também irmãos do Uruguai, de Estados Unidos, da Argentina. Que Deus abençoe a todos os nossos irmãos. Vamos estar orando, irmão Tiago. Neste final de programa, o irmão pode estar orando juntamente conosco e com todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Senhor Deus, te agradecemos por este ensinamento, te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Aleluia. Lhe agradecemos, Senhor, porque o Senhor, a sua palavra, ela é como uma vacina.